Uma boa noite a todos. Eu fico muito honrado quando o Nelvio me convida para trazer um pouco dos ensinamentos, né, do Mestre Jesus. Eu que já me sinto em casa, amigos fora da casa também, e com uma responsabilidade muito grande de destrinchar todo o ensinamento do Cristo, traduzir para os dias atuais. Quando o Nelvio me pediu e me informou sobre o tema, eu achei mais digno fazer um resuminho de todo o capítulo para poder amarrar a conclusão final, para que nós tenhamos um entendimento mais profundo do que Kardec compilou neste capítulo. Bem-aventurados os puros de coração. Então aqui está uma imagem de Jesus abraçando uma criança, e se você olhar bem profundamente, a criança está sendo amparado por Jesus. Ele naquele abraço apertado, dizendo, estou aqui. E nessa comunhão de sentimentos, e principalmente nessa comunhão de proteção de Jesus com a criança, a gente consegue ter o anseio de que nós também estamos sendo amparados. Então eu começo com o resuminho, trazendo todos os itens deste capítulo, que traz simplicidade e pureza de coração. Vamos entender o que é essa pureza e até onde chegamos com essa pureza. Pecado por pensamentos e adultérios. A gente se engana e quando lê ao pé da letra, a gente tem uma tradução muito errônea sobre adultério. Essa tradução errada vem, nos dias de hoje, o pensamento que é o adultério segundo o matrimônio, o compromisso. Vamos entender um pouco mais do assunto. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Um item um pouquinho estranho, mas de uma profundidade muito grande de entendimento. E por último, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Um item muito forte, se a gente lê muito rápido e não entende o seu fundamento maior. Quando Jesus fez os ensinamentos, ele disse por parábolas que cabe a todos os tempos do planeta. Desde antes mesmo da vinda dele para cá, trazendo a boa nova, o amor e a caridade, até os tempos atuais. E muito além desses tempos, quando o planeta se tornará um planeta feliz, puro, muito além do que nós estamos hoje, que estamos na transição de prova e expiação para um planeta de regeneração. Haja visto que no livro de André Luiz, se eu não me engano, no Mundo Maior, quando ele vai estudar um pouco mais os desencarnes, né, eles pedem a proteção e orientação de mentores espirituais muito, muito, muito elevados. E numa câmara de mediunidade, no plano espiritual, se materializa uma entidade muito alta, de muita luz. E ela traz nas mãos um pergaminho com as escrituras do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Evangelho que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás, e que serve para ele, uma entidade quase que pura, como ensinamento também. Então vamos entender um pouco mais o que é ventura. Um pouquinho curtinho, baixinho aqui. Mas o que é a ventura? Bem-aventurados os puros de coração. Aventura, segundo o dicionário, seria um acontecimento, um imprevisto, surpreendentemente. Um romance cheio de aventuras. Empreendimento ousado, repleto de riscos, de perigo. Gostar de aventuras. Sucessão de acontecimentos imprevisíveis. Isso é muito importante. Acontecimentos imprevisíveis, que dependem da sorte. Aqui vem agora o materialismo, né? Nós humanos, a sorte. Acaso, sorte ou peripécia.
Então nós temos aqui o que eu destaquei, né, sobre que a gente tem sobre ventura. Então a gente logo lembra de uma aventura, né, sobre a natureza, né, o carro passando na floresta, a pessoa correndo, né? Mas na verdade, a aventura é essa, solitária. Porque ninguém fará por nós. Nós precisamos percorrer caminhos que vão chegar ao acaso? Não. Vão chegar para o mandamento maior, por um fundamento maior também. Todos nós aqui passamos por acasos, por casos, que têm um fundamento para o nosso aprendizado maior. Todos nós aqui, nesta vida, somos a melhor versão de todas as outras. A melhor versão. Porque nesta nós temos o aprendizado de tantas outras vidas. Porém, de tantos erros que nós já cometemos e de vidas sucessivas, isso tornou-se um reflexo para nós. Haja visto que no livro Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, que vai trazer a evolução do homem desde o átomo até o homem, quando desperta a inteligência, quando deixa de ser hominídeo e passa a ser Homo sapiens. Diz que cada reencarnação, desde o mineral, do vegetal, do animal, até o hominal, o homem, passa por reencarnações sucessivas para que esses aprendizados se tornem reflexo. Mas quais aprendizados? O da respiração, o da alimentação, o da proteção, do amor, da reprodução, da proteção de si, da ânsia de querer vencer algo. Então a gente tem todos esses aprendizados em vidas sucessivas para que se tornem reflexos. E se tornaram reflexos. Quando a gente menos pensa, nós continuamos respirando. Nós estamos nos alimentando, querendo buscar o melhor alimento. E os erros sucessivos em vidas consecutivas também se tornaram reflexos. Então nós temos que tirar esse reflexo do que seria errado agora que nós temos o discernimento, o conhecimento, para que esse reflexo de modo ruim se torne uma ação benéfica, não só para a gente, mas como para todos à nossa volta. E é isso que eu venho mostrar. Começando pela simplicidade e pureza de coração. Jesus diz: deixai que venham minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Criança tentando, né, socializar com outra, é algo muito puro. Muitas vezes o que é dela mesmo, mas assim, não tem a intenção de fazer o mal. Ela tem um instinto da proteção, mas também tem um instinto de estar perto, de querer estar junto e querer brincar junto. Isso, brincar, é o aprendizado. Então a intenção que Jesus disse aqui foi quando, no momento em onde ele passava pela multidão e as crianças começaram a querer tocá-lo e os discípulos começaram a afastar as crianças. E aí ele usou deste ensinamento para dar uma lição muito grande em todos. Mas por que a intenção e a pureza de uma criança? Vamos entender um pouco. Quando a gente fala da pureza da criança, tem como comparação a humanidade na maturidade espiritual. Nós estamos despertando a nossa maturidade espiritual. As nossas crianças nesta geração já nascem de olho aberto, já nascem sorrindo para a parede, já nascem vendo muitas coisas e ouvindo que elas nem comentam, porque para elas são coisas comuns. E as novas gerações que chegarão após a elas terão a mediunidade como algo natural, mediunidade ostensiva de algo natural. Estão muito mais além no plano espiritual do que no plano material.
Hoje nós estamos no plano material, mas até os 7 anos de idade, a criança vai levando um encaixe energético de todos os chakras. Por isso que a criança dorme muito, desenvolve os seus sistemas orgânicos. Eu me recordo, minha filha hoje, com quase 4 anos de idade, com 1 aninho e meio, mais ou menos, nós começamos a fazer o Evangelho no Lar. E aí televisão desligada, né? Ela acordou, olhou para frente, a gente estava lendo o Evangelho. Ela acordou, olhou para frente, não tinha nada na frente dela. E ela começou a rir. Olhava para os lados e começava a rir. Então, é a prova maior de que quando a gente faz o Evangelho, nós estamos sempre acompanhados pelos bons espíritos. Isso mostra o quanto a criança está mais para o plano espiritual, quanto mais nova ela é. Então, aos 7 anos ocorre um encaixe. Dizem muitas vezes, né, que até os 5 anos a criança fica muito doentinha, né? Ela tem um amiguinho imaginário, e quem não teve, né? Um amiguinho imaginário. E muitos creem que ali existiu, né? Aí vem a maturidade, vem a adolescência, aquilo lá foi coisa da infância, foi balela. Foi balela mesmo? Complicado, né? Era um sonho que eu tive com um amiguinho imaginário, eu passava embaixo da porta, diz minha esposa, né? Lembrando do amiguinho imaginário dela. Passava na fechadura da porta, assim, ó. Eu falo para ela, foi sonho mesmo? Ela, olha, não sei. Foi tão real. Então, desprendimento do corpo, né? Então aqui a gente tem a túnica do esquecimento e a pureza das intenções. Pode ser um espírito jovem, pode ser um espírito velho, pode ser um espírito expurgado de outros planos para cá, como é ainda uma boa parte da população terrena. Quando nós reencarnamos, nós temos a túnica do esquecimento. Nós não lembramos demais do que aconteceu nas outras vidas, graças a Deus, porque estamos aqui para ressarcir os nossos débitos do passado. E nós mesmos pedimos por todas as provas que chegam a nós. Então, essa pureza da túnica do esquecimento, ela é fundamental. É fundamental. E que nós precisamos ter para com o próximo a mesma pureza que as crianças têm, sem a maldade de intenções. Sem maquinar a maldade ao próximo para ter pensando na dificuldade do outro. A criança, quando vê alguém chorando, ela vai perto, ela tenta consolar do jeitinho dela. E muitos de nós perdemos isso. Que nós possamos ganhar isso pouco a pouco, para que a gente possa voltar a ter a pureza da intenção de uma criança. E não como a criança, mas a pureza da criança. Pecado por adultério. Muito polêmico. Aprendesse que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A frase é muito sutil. Já em seu coração cometeu adultério com ela. Não é a intenção de realizar, mas a maldade do que se pensou. O adultério aqui é querer algo diferente do bem da pessoa. O adultério pode ser encarado, no caso de um matrimônio, de um namoro, uma tentativa de ser feliz, um pouco ilusória. Com a intenção de querer ser em algo que não está dando certo. Pode ser. Quem vai julgar? Alguém julga? Todos nós somos isentos de pecados? Se Jesus, que é o ser maior, não julgou a mulher adúltera, imagine nós. Então, todo esse pensamento que nós temos é uma criação. Porque o pensamento cria. O pensamento é uma força motriz para materializar algo que se deseja, seja ele tanto para o lado bom quanto para o lado ruim.
E o pensamento é igual à intenção, mas a intenção, ela é passível de acontecimento. Ela não aconteceu, mas ela é passível de acontecer. Haja visto quando uma pessoa ela tem muitos pensamentos destrutivos, ela entra em depressão. E a amiga depressão faz com que a pessoa se feche e seja convidada a refletir sobre ela mesma. O problema é que a pessoa tem um looping tão grande de más intenções para com ela mesma, de más intenções, que hoje já está sendo comprovado pela ciência que esta intenção do cérebro acaba influenciando a matéria. Porque, na verdade, a intenção não vem do cérebro, ela vem do corpo mental, que é para o nosso lado espiritual. O cérebro apenas responde às intenções do plano espiritual que nós temos no corpo mental. É um pouquinho complicado de entender, mas o cérebro simplesmente capta como uma antena receptora as intenções e materializa no corpo. O Dr. Sérgio Felipe, neurologista, diz que o pensamento faz com que o corpo reaja fortemente à intenção. E essa reação, a longo prazo, pode desenvolver o câncer. Então, uma depressão profunda, muito longa, pode acabar desenvolvendo câncer. Que a pessoa deprime todo o organismo, ela deprime inclusive a produção de células de defesa do corpo. E as células tumorais acabam surgindo e o corpo não dá conta de tirá-las. E se desenvolve o câncer. Isso não quer dizer que todo o câncer vem por esta forma, mas alguns vêm com essa intenção. No livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz, Hilário e Aulus, o mentor dos dois, vão estudar a mediunidade a todo vapor, nas casas espíritas e fora dela também. Em uma das casas espíritas, eles receberam a mensagem de um mentor muito elevado, através de uma médium. E esse mentor diz: toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. A intenção é uma energia para o universo, que ele responde. Toda ação requer uma reação. Se for uma ação benéfica, requer uma reação benéfica. Se for uma reação prejudicial, nós receberemos uma reação prejudicial. Não na mesma medida ou no mesmo ato, pode ser nos atos futuros. Porque a nós cabe a semeadura. Mas o plantio, ou a colheita, ela é obrigatória. Obrigatória. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Jesus foi jantar com seus discípulos numa casa, e aí houve o burburinho, o comentário de que Jesus e os discípulos não lavaram as mãos, que era uma tradição antes da alimentação. Então Jesus disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Mas essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o impuro. Então aqui a intenção que a gente percebe do falar é o que está no nosso coração. Muitas vezes nós temos um instinto, mas nós temos a inteligência por trás. Todos nós temos um instinto de querer revidar ou querer ter o reflexo de falar algo, mas nós temos a inteligência de segurar no momento.
Quer ver o que a pessoa tem no coração? Quando ela começa a falar desprevenida. Quando ela toma um susto. Quando alguma pessoa tem uma ação com ela e ela reflete. Ela tem esse reflexo rápido e aí você conhece o que ela tem no coração. Isso é fato. Existia um homem que morava numa casa, sozinho, e essa casa foi invadida. Eu já contei algumas vezes essa história aqui. A casa foi invadida por um ladrão, um bandido. Ele entrou na casa e começou a mexer nos pertences do dono da casa. O dono da casa ouviu, foi devagarzinho, viu o homem levando as coisas dele. E com medo, na hora que o bandido se virou, encontrou o homem pálido na frente dele, e o homem logo já se protegeu. Olha, fica tranquilo, leva o que você quiser, eu não tenho nada, mas pode levar o que você quiser. E o bandido começou a colocar as coisas que ele achava interessante, né, para levar. E aí o dono da casa virou e falou assim, olha, não é muita coisa, mas tem algumas roupas ali. Acho que com medo de, né, acontecer algo mais grave. E o cara começou a colocar as roupas dentro de um saco. Aí o bandido olhou para a cozinha, assim, viu algumas panelas, começou a destampar. O homem da casa olhou assim, pode comer, fica à vontade. Se está com fome, pode comer. Aí o bandido comeu a comida do dono da casa. E depois o dono da casa olhou assim, ó, o senhor tem criança em casa? O bandido olhou assim, estranhando, né? Sim, tem alguns brinquedos ali também, pode levar. E aí o dono da casa perguntou assim, como é que o senhor vai embora? O bandido já surpreso com aquele monte de coisa, ué, eu vou pular o muro do mesmo jeito que eu venho. Não, não faça isso não. Se o senhor pular o muro, vão achar que o senhor é bandido. Leva a chave do portão, a hora que o senhor sair, tranca o portão e joga a chave por cima do muro. Estranho, né? O bandido ninguém nunca soube o nome, mas o dono da casa, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Olha a intenção e a pureza, a benevolência e o entendimento sobre o estado daquela pessoa naquele momento. Será que nós teríamos a mesma reação? Nunca. Eu, pelo menos, eu acho que não. Eu acho não, tenho certeza. Há muito a se caminhar ainda. E todo comportamento desta natureza, com os grandes avatares ou os grandes elementos do planeta que trouxeram a verdadeira cristandade para o planeta, ensinaram muito. E muito ainda tem a passar, mesmo após a sua morte. Madre Teresa, Mahatma Gandhi, todos os outros. Então aqui, para a gente poder entender o apego às tradições transitórias, sem entender o aprendizado gerado por elas. As pessoas dessa época tiveram o aprendizado dessa tradição de lavar as mãos. É um princípio científico, há muito antigo. O ato de lavar as mãos começou como uma tradição e depois foi comprovada por Alexander Fleming, através dos antibióticos, que se tinha muitas bactérias em todos os lugares e que graças a ele o antibiótico aí veio para a gente evoluir e não morrer tantas pessoas assim com bactérias tão comuns. Então hoje a gente entende de um reflexo lá atrás de uma tradição, mas era um presente para que nós pudéssemos nos preservar a saúde. Porém, aqui Jesus demonstra, não é o que se põe na boca que torna o homem impuro, e sim o que sai dela. Porque o impuro é o coração, que a boca reflete o que o coração está cheio. Então, a verdadeira pureza é o que está lá dentro. E isso reflete ao adultério, reflete a intenção da criança. Parece que esse capítulo vem amarrando um a um e trazendo um ensinamento maior. Aqui a gente tem a frase, né, para quem conhece, diga-me
o que pensas, e eu te direi quem tu andas. O nosso pensamento traz muito do que é a gente, do que é nós. E as energias se afinam a todos os lugares. Então a pessoa que é nervosa atrai os obsessores que são nervosos, que pode ser que nem te conheça, mas acomodam-se próximo de ti porque você esbraveja sempre. O mesmo acontece com os egoístas, com os prepotentes, com os mentirosos, com os defamadores, com os sexolatras. Então, nós temos aqui uma imagem, né, onde você tem duas pessoas bebendo e você tem uma entidade ali logo próximo a ela sendo influenciada pelo hálito da energia do álcool. E isso acontece a todo momento. Quem é um pouco mais sensitivo de energia, é só entrar num ambiente onde há muita bebida, já vai começar a perceber, vai começar a sentir um pouco mal, um pouco de tontura. E muitos de nós já entramos em alguns lugares e sentimos esses mesmos efeitos, não através do álcool, mas não entendemos o porquê. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aqui é muito interessante que eu trago uma frase muito importante para a gente poder entender os outros itens. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Essa frase é simples, mas um aprendizado muito profundo. O que seria o escândalo? Aquele que ofende diretamente a nossa moral. É aquilo que nós precisamos aprender. De muitas das confusões que nós nos metemos, e muitas das confusões que parecem sem motivo algum, são ensinamentos. Principalmente essas que não têm motivo aparente, mas aparecem, é aquilo que nós pedimos para que a gente quebre um impulso do passado e resgate algum mal entendido com algumas pessoas ou por alguma ação. Todos nós aqui já passamos, principalmente os mais velhos, já passamos por algo dessa natureza. Porém, o escândalo tem que vir. O aprendizado tem que vir. Mas ai daquele que trouxer o aprendizado, que trouxer o escândalo. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Todos aqueles envolvidos nesse escândalo já estiveram envolvidos conosco em outras encarnações. Porém, é do livre-arbítrio de todo mundo deixar acontecer a ação ou resguardar para que essa ação não aconteça. Tentar fazer diferente. Então, se o escândalo veio e aconteceu o mínimo possível, temos que lembrar que poderia ser muito pior. Muito pior. A nossa reação, a nossa intenção do aprendizado, ou simplesmente a sensação de impotência, é o que nos freou. E muitas vezes essa sensação de impotência é para nos resguardar, porque o aprendizado tem que vir. Porque de várias vidas cometemos o mesmo erro, então o escândalo tem que vir. Que nós possamos, no próximo escândalo, ter um pouco de consciência sobre este fato. Mas ai daquele por quem venha o escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Aquele que trouxe o escândalo também vai ter a sua punição, porque ele vai se arrepender de ter levado o escândalo e ele vai pedir esse ressarcimento. E quando chegar a nossa vez, nós possamos ter a mentalidade, a calma de não fazer o escândalo acontecer. Então aqui nós temos a evolução dos mundos até sermos puros como Jesus.
Já passamos pelo mundo primitivo, que é o mundo de mineral, vegetal e animal. Adentramos ao mundo hominal, o mundo de provas e expiações. Nós estamos deixando ele, essa transição. Chegaremos no regeneração, que é muito rápida. Serão alguns séculos, para que nós possamos ter o aprendizado e o aprimoramento do que nós viemos aprender. Chegaremos no mundo ditoso, onde não há mais maldade. Mas mesmo assim, a reencarnação é um fato necessário. Mas nós mal ficaremos naquele planeta. Nós iremos para outro orbes ajudar, como muitos avatares vieram para cá. Muitos. Os grandes nomes do planeta, de todas as áreas, da música, da arte, da ciência. Todos eles, da religião. E por último, os divinos, onde nós sim, cuidaremos dos nossos irmãos de todas as etapas de crescimento, em outros orbes, em outros sistemas, em outros universos. Mas como a gente pode passar por essa transição toda sem que a gente se desespere? Então nós temos a reforma íntima. A reforma íntima é essa que vem do estudo do Evangelho, quando a gente compreende realmente os ensinamentos de Jesus. Nos traz a paz, nos traz a calma. Orar e vigiar. Temos que estar sempre vigilantes e sempre orando, porque aquele que ora não está dispenso ou dispensado da sua prova, mas assim recebe uma grande força para que possa suportá-la até o fim e se resignar. E a pureza de coração, o amor e a caridade. Que possamos fazer para o próximo o que gostaríamos que nós realmente recebêssemos de outras pessoas. E que esse amor para com o outro, Jesus já nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque nós somos muito egoístas. É difícil amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando isso acontecer, daremos um grande salto na evolução. Porque chegaremos cada vez mais próximo do comportamento de Jesus, o amor e a caridade. O que nós vimos de mais intenso desse sentido, Chico Xavier com essa passagem que acabamos de ver. De várias palestras para ajudar as outras pessoas, né? Eu tenho um canal no YouTube onde ele simplesmente acumula ensinamentos e palestras diversas. Como eu fiz para o meu estudo, ficou tão cheio de palestras de tantos temas separadinhos que eu achei muito egoísta guardar para mim. Então eu divulgo, não para me sobressair nem nada, tanto é que o canal ele tem a imagem da minha cachorra, tá? Que é o símbolo do espiritismo para mim, vivo, né? E se você está mal, está meio chateado, está angustiado, está um pouco revoltado, busca uma palestra. Não precisa ser o canal que foi feito para isso aqui. Tem outros diversos canais com diversas palestras, com palestrantes do Brasil inteiro, Divaldo, Nazareno Feitosa, Rossando Klingen, o cientista Dr. Sérgio Felipe, daquela pastinha do lado ali. Busca uma palestra para entendimento, para que a nossa calma possa florar novamente, a nossa paz chegue. Então desejo a todos aqui uma excelente semana, que nós possamos ter o aprendizado do Evangelho, o amor e a caridade, e ter o entendimento de que todas as aflições são necessárias. As dores que permeiam o mundo são dores necessárias para o nosso aprendizado. E desde o início dos tempos, todos os seres, por mais simples que seriam, de átomos ao hominal, todos nós recebemos o aprendizado. O difícil entender, a dor, porque a dor é um professor para a gente. A dor não é inútil, senão ela vai acusar diretamente o nosso orgulho. E que possamos entender essa dor com o aprendizado. Observamos o que há de aprender, ficamos calmos, raciocinamos, mudamos o nosso comportamento nessa reforma íntima. E essa dor vai embora. Que possamos seguir em frente sempre confiantes
Mestre Jesus. Que possamos agora fazer a oração final.